Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar de uma coisa que impacta na sua vida, seja na sua residência, no hospital que você se consulta, ou mesmo no seu trabalho, no seu dia a dia, que é a iluminação. Nós estamos no mês internacional da iluminação. E estamos aqui com duas pessoas bastante importantes para falarem sobre isso. Um é o Abel Matos de Carvalho. O Abel é diretor de vendas da Signify, os produtos são Philips, então vocês conhecem muito bem. E o João Luiz Ferreira Costa, que é o diretor-geral do Supercentro Carioca de Diagnóstico, coordenador de nefrologia do Hospital Procardíaco e sócio da Nefroclínica. Então, esse olhar do médico é fundamental, né, João? Vem com a gente, vai ser bacana. João, vamos falar um pouquinho, conta um pouquinho o que é o Supercentro, como é que é essa sua visão, como é que é a visão da iluminação na visão de um médico. Então, bom dia para vocês. Nós aqui agradecemos o convite e espero poder trazer aqui algum insight, se é possível ter insight na iluminação, né? Mas, enfim, o Supercentro especificamente é um ente público municipal, né, aqui no Rio de Janeiro, e dedicado a diagnóstico e tratamento por imagem. Então, nós temos uma infinidade de exames disponíveis hoje, coordenados pelo Saúde da Família. E qual é a importância da iluminação, por exemplo, num ambiente desse? É um centro de diagnóstico, né, que utiliza imagens, né, obviamente, e a partir disso tem uma grande circulação de pessoas. São milhares de pessoas que circulam por dia ali fazendo exames, pessoas sob estresse emocional, às vezes dor, estresse físico, que precisam circular naquele ambiente. Então, o ambiente desse é um ambiente propício a uma série de questões, a uma série de insultos biológicos, né? Desde bacteriológicos, virais, enfim, uma série de questões, e também da conexão com o ambiente. E a iluminação e a refrigeração, que pilar, nós estamos em Benfica, né? Então é muito quente. Então a importância de você ter um condicionamento de ar calculado, balanceado energeticamente, em termos de energia elétrica, e mais do que isso, com renovação do ar, é muito importante. E a iluminação é fundamental num ambiente desse. Não só para o profissional que está realizando o exame, né, como para a população que está sendo atendida ali. Nesse mesmo local, nós temos um centro do olho, imagina, em que se faz praticamente todos os procedimentos, exceto o transplante de córnea, e temos ainda um centro de especialidades com 35 especialidades de consultas. Então, é um ambiente de 22 mil metros quadrados. Imagina como é a circulação de pessoas e a necessidade de uma iluminação adequada para os pacientes e para os profissionais de saúde. Então, esse é um ambiente, por exemplo, em que a iluminação tem muita importância. O outro ambiente é um ambiente que eu trabalho de nefrologia, de hemodiálise, diálise peritoneal. Esse paciente, ele tem o seu sangue filtrado e tratado, enfim, pela ausência da função dos rins, vou ser bem breve nisso, mas qual é a importância da iluminação? De novo, para o profissional, com múltiplas telas que ele tem que acompanhar, assim como o centro diagnóstico, telas de ultrassom, telas de vários tipos de imagens, e esse paciente, ele fica ali num estado de 4 horas, em média, 3 a 4, às vezes 5 vezes por semana, e ele vê muitas vezes o dia começar ou no meio ou no final do dia, e dependendo da unidade, se a unidade for uma unidade fechada, não tiver janelas, enfim, não tiver comunicação, esse paciente ele fica excluído do ritmo circadiano.
E aquilo tende a se repetir. Isso tem uma série de impactos sobre estado mental, depressão, sobre sono, ritmo de sono. Isso é fundamental. Então, uma iluminação calculada nesse sentido é fundamental. Agora vamos para a minha outra especialidade, que é a terapia intensiva, CTI. A unidade de terapia intensiva, por definição, são fechadas. Hoje em dia, nos últimos 20 anos, nós abrimos elas com janelas sempre que possível e tudo, mas a iluminação, ela é crucial. A iluminação, inclusive, é associada eventualmente a tratamento com ultravioleta. Isso já é utilizado na água da hemodiálise, ou seja, um componente do tratamento de água para hemodiálise é o espectro do ultravioleta, que faz parte do espectro da luz. Então, assim, nós temos, embora ele já seja uma radiação ionizante, né, ele tem algumas características diferentes da luz que basicamente ilumina, né? Então, ele tem uma ação sobre organismos vivos, né? Sobre nós também. Mas o importante aí, o conceito que eu estou querendo chamar a atenção, é a importância de você ter uma iluminação que permita uma atividade profissional, que permita ao paciente conforto visual, que permita ao paciente atuar com a sua visão, mesmo ele estando num respirador, numa máquina, ou ele estando em fase de despertar da sedação do período longo que ele teve em ventilação mecânica, no respirador artificial, vamos dizer assim, para ficar mais simples de entender. Então, isso tudo, a iluminação tem um impacto muito grande, certo? Não só o seu excesso não é bom, a sua falta também não, ela tem que ser bem dosada. E ela tem que obedecer a um ritmo circadiano, pelo menos parecido com aquele que o paciente estaria acostumado. E isso ajuda na eliminação, na redução de uma coisa chamada delirium. Não é delírio. O delírio é psiquiátrico. O delirium é uma entidade que você vai encontrar em pacientes internados por tempo prolongado. Você vai encontrar em outras circunstâncias também. Mas o delirium, ele está relacionado àquele paciente que pode ficar agitado sem uma explicação clara, ou ele ficar totalmente embotado também sem uma explicação clara. Quando eu falo explicação clara, eu me refiro a medicações ou a presença de dor. Obviamente, o médico tem que estar atento à questão da medicação e à questão do tratamento da dor e da imobilidade. Mas a questão do estímulo visual e da presença profissional de alguém que entenda de iluminação é fundamental nesse sentido. Acho que com isso aí eu dei uma ideia, mais ou menos, da importância. E é muito interessante essa sua aula, porque muitas vezes, doutor João, a gente imagina assim, não, eu sou assim, síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, quando dá 3 horas da tarde eu estou com sono, toda vez que eu vou ao hospital eu saio agitado ou de outra forma, eu sou suscetível a pegar vírus, a ser contaminado por patógenos aerotransportáveis. Não é você, cara pálida. Tem um ambiente que não cuida da forma adequada para que minimize, para que mitigue essa contaminação, para que te dê oxigênio para o seu cérebro funcionar melhor em plena condição. Opa, peraí, eu acho que é por aí, né, Abel, que um projeto, a engenharia é importante, né? Olhar essa interação com o médico, sentar e ouvir o médico dizer, cara, eu não enxergo da forma que eu gostaria de enxergar esse paciente, por isso. Ah, tá bom. Aí o Abel vai olhar e vai falar assim, legal, é a temperatura de cor da luminária que tem lá, que eu preciso chegar próximo a 90. Um IRC, um índice de reprodução de cor, porque aí vai te dar a condição de analisar melhor aquele paciente. Ou não, você precisa de mais luz, mas também aquele paciente no quarto, ele não deve ter aquela quantidade toda. Então eu vou montar 2 circuitos. Um circuito normal do paciente, uma condição que eu não vou ofuscar o paciente, mas que ele vai conseguir ser verificado, feito as verificações pelo médico, né, na intensidade. Então eu preciso ter 1000 lux ali para que eu verifique da forma que eu quero, que eu preciso.
Mas não vamos deixar 1000 lux, porque o cara não vai dormir mais. Por mais que seja uma temperatura de cor mais quente, 2.700 Kelvin ou coisa assim, né? Conta pra gente um pouquinho, Abel, da tua experiência, como é que você tem visto isso, como é que tem sido a assistência, eu acho que principalmente com relação a projetos adequados na área hospitalar e mesmo nos escritórios, né? Claro. A iluminação correta ela é muito importante para poder chegar no grande benefício ou no grande objetivo, que é não ter a pessoa no hospital. Né? É o grande objetivo que a gente tem, é não ter a pessoa no hospital. Então, quando a gente veio com essa nova transformação para a iluminação LED, foi um boom pelo ganho de economia de energia, pelo custo, que ainda era elevado, mas se compensava na redução da energia que você obtinha. Ainda não havia a tecnologia adequada de dimerização, de mudança de cor da luz. Hoje, a gente já tem a tecnologia adequada que pode colocar em cada ambiente, exatamente como você falou, em cada ambiente, a luz correta que aquele ambiente precisa, com a temperatura de cor correta que cada ambiente precisa, e dando benefício para o usuário, para o paciente, para as pessoas que frequentam o centro, que é ter uma iluminação adequada, onde os médicos podem trabalhar de maneira correta e os pacientes podem ter a iluminação com o ciclo circadiano, ajudando, uma iluminação que vai ajudar a eliminar vírus respiratórios do ar, tudo isso através da iluminação. Você falou muito bem que hoje a gente está no mês da iluminação. Está gravando esse podcast no Dia Mundial da Iluminação, que também é o aniversário da Signify, que é conhecida como Philips. O nosso principal produto é Philips, a Signify é Philips, e a gente adotou um novo nome como Signify de uma maneira estratégica de mercado para comprar e ter outras marcas para oferecer. A nossa principal marca continua sendo a Philips. E dentro da gama de produtos da Philips, a gente tem produtos que vão ajudar os pacientes com a iluminação que reproduz o ciclo circadiano, dando mais qualidade de vida para a pessoa internada, dando mais qualidade de vida para os pacientes que acordam de uma sedação, que podem ter uma ideia que a luz transmite de exatamente aquele horário do dia, como a luz externa estaria reproduzindo. Isso ajuda o metabolismo e ajuda a qualidade de vida da pessoa. Num ambiente de sala de espera, a gente pode colocar uma luz mais calma para as pessoas não ficarem tão dispersas e nervosas. Tudo isso vai ajudar até o humor do paciente para chegar para ser atendido. E na hora da avaliação do médico, na hora da triagem, ter uma luz com uma temperatura adequada para que ele possa fazer o diagnóstico correto e encaminhar o paciente para o tratamento correto. O Abel, a gente não está falando aqui de cromoterapia. A gente não está falando de, não, olha, vamos colocar azulzinho, roxinho, amarelinho. Não, não é isso, é temperatura de cor. É aquele branco, como aqui no estúdio. A gente tem 4.000 Kelvin, que é considerada a cor neutra, né? A gente tem uma temperatura de cor neutra, que funciona muito bem para o estúdio, funciona muito bem para as câmeras, também num projeto bem feito. Então, é por aí que você está falando. É por aí. Né? Quando a pessoa hoje vai... Para traduzir um pouco para a pessoa que está assistindo a gente, tá? A pessoa vai no mercado comprar uma lâmpada de LED. Ela tem a temperatura de cor que ela vai comprar. Só que as pessoas costumam comprar a lâmpada amarela ou a lâmpada branca. Uhum. Né? Na verdade, você está comprando, as duas são LEDs hoje em dia. E você compra a luz amarela e instala, talvez, na sua sala de jantar, na sua sala de estar. E você instala a luz branca na cozinha, no banheiro, talvez, que é onde você precisa de mais luz, né? Atenção. Mais atenção. Hoje, os escritórios
já trabalham com um meio termo entre a luz mais calma e a luz mais ativa, também para também poder produzir a inovação, a qualidade de trabalho, né? A inovação, e não manter a pessoa super estimulada o tempo todo. Mas a temperatura de cor é exatamente isso. É quando você vai no supermercado comprar, ou numa loja elétrica, comprar uma lâmpada, e você escolhe entre a amarela e a branca. Você está escolhendo a temperatura de cor. E hoje a gente tem tecnologia que, com a mesma lâmpada, a gente consegue passar ela de uma amarelo para o branco com um celular ou com um sistema. Que a gente consegue adaptar exatamente a temperatura de cor que é desejada. O que você está dizendo, então, é que o trabalho em casa, o quarto pode ser o escritório com uma temperatura de cor mais agitada, mais fria, aquela cor mais para o azul, e à noite ele pode mudar a temperatura de cor para assistir uma televisão, começar a relaxar. Como é que funciona essa questão do circo, então, do círculo circadiano na nossa vida, na qualidade? Essa é uma questão bem interessante. Alguns hospitais, eu já tenho observado, obviamente são hospitais de classe A, AAA, né? Mas essa preocupação com a temperatura de cor, eu estou aprendendo com vocês aqui, como usuário, né? Embora como médico a gente saiba que é importante para cada um de nós, em cada situação, ter um estímulo visual, um estímulo luminoso na retina, que é o ponto de partida para a síntese de neurohormônios transmissores variados. Nós temos aí desde serotonina, dopamina, enfim, tem uma série de hormônios, né, que são muito importantes para o nosso equilíbrio neuropsíquico mental, né? Assim, uma coisa é você ter o aparelho neurológico, outra coisa é você ter a sua psique, outra coisa é o seu estado mental decorrente disso tudo. Isso tem um impacto, vocês falam de produtividade, isso tem outro impacto como ele chamou a atenção, na hora em que o paciente se expressa ao paciente. Imagina agora um paciente se expressando para um médico com inteligência artificial. Se ele não estiver bem preparado, imagina, porque a inteligência artificial a gente acha que resolve tudo, mas ela vai resolver a partir do que ela recebe. Se receber torto, se ela receber torto, ela vai devolver torta. Então, assim, se o paciente e a iluminação, ela realmente é muito importante. Houve alguns trabalhos, eu não tenho aqui de cabeça, mas eu me lembro de várias considerações da área psiquiátrica em locais de noite mais prolongada, especialmente nos países nórdicos, os indicadores de depressão, como eles eram relevantes, no sentido de que você tem uma baixa da produção de uma série de neurohormônios transmissores que são muito importantes. A neurobiologia, ela hoje chega nesse ponto de uma maneira muito, muito mais avançada, né? E aí, de novo, essa tecnologia que vocês estão comentando aqui, ela tem importância durante o dia para o paciente e para os profissionais. Porque uma das doenças do século é o burnout. Então, assim, um profissional de saúde, especialmente em áreas fechadas e áreas de estresse permanente, como terapia intensiva, emergências médicas e tudo mais, esse profissional, ele é exposto, de repente, a um nível de iluminação inadequado, ou na temperatura, ou na intensidade, que não vai ajudar e vai prejudicar. Vai ajudar a prejudicar essa pessoa. E esse profissional é um profissional de difícil preparo. Então, você vai ter que estar É um profissional preocupado. caro. Então, assim, da mesma forma que se preocupou com a densidade dos pisos para reduzir a artrose, um profissional de saúde, numa terapia intensiva média, ele pode chegar num plantão a andar 7 quilômetros, 8 quilômetros. Então, você imagina o que é isso, né? Com estresse, com preocupação múltiplas, né? E hoje em dia ele tem que também estar adequado para ler a tela do computador, porque você tem que inserir tudo em tela.
Então, assim, você vê a importância da iluminação ambiental e da modulação dela. Porque ela tem que modular para o paciente, ele tem que ter uma iluminação durante a manhã, outra iluminação à tarde e outra à noite. Então, Sim. hoje existe, eu sei que existe tecnologia, vocês devem saber isso muito melhor do que eu, para que você possa ter tipo um dimmer com inteligência artificial, que ao longo do dia vai modulando a base. Obviamente, a ver, você precisa de mais. Não, agora eu vou fazer uma dissecção, vou mexer, aí você faz uma iluminação, né, específica. Mas na média, aquele paciente ele precisa modular, né, a sua estadia ali durante o dia, para que ele possa ter isso aí. Você não vai chegar um sujeito lá e ir diminuindo a luz, né? Você tem que ter, hoje em dia tem condição de fazer isso. Sim. E para o profissional também. Sem que ele... Você também não quer que ele durma no plantão à noite. Então, você tem que dar um jeito de tornar isso confortável. De temperar, eu acho que... Talvez eu não esse esteja o me expressando muito bem. Eu estou tentando... Não, mas Sim, você está muito bem. Então tá, mas a ideia é essa, entendeu? Eu fico feliz nesse mês da iluminação aí, tá podendo contribuir de alguma forma, embora talvez um neurologista, um neurobiólogo pudesse falar melhor sobre isso. Não, mas assim, eu acho que a tua experiência com terapia intensiva é muito importante para esse tema que a gente está lidando, né? A gente está lidando com um tema que é iluminação que possa seguir o ciclo circadiano e vai ajudar a melhorar a qualidade de internação do paciente. E o principal, vai ajudar a diminuir o tempo de internação do paciente. Delírio, né? O delírio que você explicou. Né? E acho que você podia botar na tela para a gente. A Philips desenvolveu uma iluminação adequada para ambientes fechados, tá? Ela não foi feita somente para hospital. Ela também é muito utilizada em salas de reuniões que você não tem uma janela. Você não tem incidência de luz natural naquela sala de reunião. Então, imagina o burnout que você falou, que todos os trabalhadores sofrem, né? E isso faz com que fábricas, escritórios, isso faz com que uma pessoa que vive num ambiente fechado, enclausurado, onde ele só tem a incidência da luz artificial, né? Da luz da luminária, não tem condição de se instalar uma claraboia naquele lugar, ou uma janela, porque talvez seja um subsolo, ou seja algum lugar que não tenha condição de ter uma janela, ou uma sala de reunião no meio do escritório, onde não tem como ter uma janela. E aí você coloca, ou num leito de hospital, e você coloca uma luminária que dá a exata impressão de uma claraboia. A exata impressão de uma... Óbvio que é artificial, mas vai te dar a exata impressão de ser uma solução em que você vai reproduzir uma luz natural. Ela reproduz o sol batendo na janela. Ela acompanha o ciclo circadiano durante o dia. E ela tem, através dos painéis laterais, soluções para que, no momento que precise de mais luz para concentrar, ou para examinar, ou para trabalhar, ela também consegue reproduzir, através dos painéis laterais, um pouco mais, brincando com a temperatura de cor que a gente comentou. Então, ela reproduz o ciclo circadiano, ela tem uma função de ser uma claraboia e uma paisagem de luz. Ela recria as cores e a dinâmica da natureza. Tá? Essa solução é muito utilizada em sala de reuniões e é muito utilizada. A gente tem um modelo que é esse aqui, que é um modelo que é uma só, em vez de ser 3, que a gente pode colocar em cima do leito do paciente. Interessantíssimo. E o paciente vai estar deitado como se ele estivesse olhando para o céu. Abel, você tem números de como que isso... Você falou, é difícil você provar você tem números de como que isso é interessante numa empresa? A pessoa está o dia inteiro dentro da empresa e, de repente, às 5 da tarde surge um problema e fala, gente, todo mundo para a sala de reunião porque precisamos resolver isso. Então,
Você tem algum número assim de como é que isso assim, muda? Ou até mesmo o doutor falar o quanto que isso pode ser impactante? Se eu fosse sugerir, eu acho que vale a pena aí aquela questão da universidade junto com a empresa, né? Conversar com o pessoal da área de neurobiologia e neurologia das universidades, fazer um estudo controlado, por exemplo, de incidência de delírio nas terapias intensivas num determinado leito, se você instala isso num leito e compara com os outros. Enfim, aí entra comitê de ética em pesquisa e tudo mais. É como ele falou, às vezes aquelas dificuldades metodológicas, mas que vamos ter que passar por isso. Mas desculpa, eu estava aqui vendo e fiquei encantado aí com o que ele mostrou. Eu fiquei pensando, eu fui médico da Marinha, eu fui 5 anos médico de uma Marinha, embarcado numa fragata fechada, né, uma fragata, e eu comecei a entrar para a medicina submarina quando eu pedi baixa do serviço ativo. E me impressionou a questão da iluminação dentro de um submarino e dentro de uma fragata fechada. Em momentos de utilização do centro de operações de combate e tudo mais. Eu fico me perguntando se as iluminações fossem tão melhores, se as decisões seriam melhores. Ou então instalar isso na sala do Putin, de algum grande mandatário, para ver se ajudava um pouco nas decisões. Porque isso daí tem um impacto psíquico enorme. Imagina, você está numa sala de reuniões, ou você acorda num leito de terapia intensiva, que você ficou ali, está deitado, não sabe o que vai acontecer, e você tem uma iluminação confortável. Agora, você imagina você acordar no leito de terapia intensiva, um ambiente obscuro. Sim. Ou então o cara com uma luz parecendo que você está sendo uma tortura, que você não... Não tem condição. Intuitivamente, a gente vê que faz diferença. Agora, é aquela coisa que tem que estudar, enfim, mas... Eu achei isso fantástico. É uma inovação né, da iluminação. Você tem o total controle da temperatura de cor, de cenários que você pode reproduzir. Que interessante. E tem uma das funções que é o ritmo natural do dia, que é o ciclo circadiano completo e reproduz. Aqui não dá para ver, mas você tem até... Na luminária você consegue ver a sombra do eu tô vendo aqui uma como se fosse uma sombra do sol. Como se fosse o sol se movendo. É fantástico. Você vê como é que é a tecnologia, né? Na hora que você tem um componente que é um diodo emissor de luz controlado eletronicamente... inteligência artificial. Isso muda tudo. Sim, muda tudo. Os algoritmos ali. Aí, linkando isso que a gente está falando, a gente também tem uma luminária que a gente chama de UVC, que o doutor explicou também aqui pra gente, que a luminária ela ajuda na desinfecção dos ambientes. Tá? Através da Universidade de Boston, a gente comprovou que em 99,99% ela elimina o vírus do Covid. Tá? É uma tecnologia que a Philips já tinha no passado e era utilizada para laboratórios. Tá? O laboratório precisa do ambiente mais estéril possível. A gente usava também entrada e saída de lugares onde ficava paciente transplantado e imunossuprimido. Você tinha um arco de ultravioleta que você tinha que entrar e sair por ali. E durante a epidemia do Covid, eu estava com a Signify da Itália na época, eu estava na Itália nesse período, enfrentei todo aquele período turbulento que foi a Itália. A Philips entendeu que a UVC poderia ser utilizada de uma forma massiva para hospitais, escolas, escritórios, com toda a comoção que houve na época do Covid. Então foi criado vários dispositivos UVC. A gente tem uma luminária que a gente chama de Upper Air, que ela você coloca ela no teto, ela faz a troca de ar, ela circula o ar. Dentro dela tem a iluminação UVC, ou seja, ela não é aparente, porque a luminária UVC, você não pode olhar diretamente para ela. Porque ela é ionizante. Ela é ionizante. Ionizante. Ela vai... Você não pode olhar diretamente para ela. Ela vai causar dano ao tecido biológico. Exatamente. Tá? Até a pele mesmo. Lógico. Então... você não tem contato direto com essa... Uma grelha, né? Uma grelha. Isso. Ela passa naquela grelha. Ela passa e faz a desinfecção, a troca, né?
E isso ajuda a melhorar infecções respiratórias em geral, não só o Covid. Tá? A gente tem a mesma luminária de chão, que você liga na tomada, como se fosse um pequeno dispositivo, e que ela também puxa o ar e devolve do chão, fazendo a mesma tecnologia. A gente tem a desinfecção de objetos, que pode ser através de um dispositivo que parece um forno, que você coloca ali um celular, um tablet, coisas que podem estar infectadas, liga, deixa o tempo necessário e vai fazer a desinfecção dos objetos. Isso para laboratório a gente já vendia, porque porque era muito do laboratório. E, por último, a gente tem a desinfecção de uma luminária portátil, que você coloca no ambiente, ela tem um sensor de presença para evitar que alguém esteja no ambiente enquanto ela esteja ligada. Você tem que sair do ambiente e deixar ela desinfeccionando o ambiente, porque você não pode ter contato claro, com a pode estar temporizado para desarmar. É isso. No final do dia. É isso. Ele arma e desarma. Você coloca a função do tempo, você sai do ambiente, fecha a porta. Se por algum acaso alguém da sua família ou alguém do seu trabalho não sabia que aquilo estava sendo utilizado e abrir a porta, o sensor de presença vai detectar e vai desligar automaticamente a luminária. E ela, durante esse período, ela vai fazer desinfecção de uma mesa, de uma cadeira, de um chão, de objetos. Tá? Olha só que então, toda essa gama que ajuda. A gente utilizou essa gama de luminárias em hospitais, em laboratórios, em escritórios. O nosso escritório de São Paulo é todo com essa tecnologia. A gente fez uma parceria com o Colégio Avenues de São Paulo, um colégio internacional, onde eles aplicaram essa tecnologia do Upper Air e diminuiu drasticamente, eu não sei o dado exatamente, a porcentagem, mas diminuiu drasticamente a ausência de alunos em decorrência de doenças respiratórias. Abel, ontem eu estava conversando com uma equipe de engenharia, uma turma que está se mobilizando lá no Rio Grande do Sul, me chamaram até para fazer parte desse grupo. E uma das coisas que eles estão dizendo é a contaminação das pessoas por aerotransportáveis. O Pedro Scooby voltou de lá e está dizendo que está com H1N1. Pegou lá, muito possivelmente, pelo time que a doença se manifesta, né? E por conta dos abrigos. Os abrigos, muitas pessoas ali naqueles determinados abrigos, e como é que faz? E aí eles disseram, puxa vida, a gente precisa se organizar. Chegaram algumas unidades de tratamento de água, nós conseguimos aqui uma ação com ventiladores para fazer renovação de ar nesses ambientes. Talvez esse seja um produto que possa salvar vidas lá, porque a questão daquele primeiro momento é uma coisa e as consequências de tudo aquilo são muito maiores. Talvez o doutor João consiga falar com mais propriedade, são muito maiores do que a gente consegue imaginar. Pessoas que vão sair se contaminando com diversos patógenos talvez você preparar. A gente está aqui fazendo uma conversa, principalmente depois que aconteceu esse fato muito importante lá, sério. Como é que a gente consegue, Rio de Janeiro, contribuir com essa mudança? Como é que a gente consegue contribuir para mitigar que novos aconteçam? Porque aconteceu lá, daqui a pouco acontece em Petrópolis, infelizmente, daqui a pouco acontece em Teresópolis, o problema deles é o nosso. É o problema de Manaus, é o problema do Brasil. Então, como é que a gente consegue mudar essa realidade? E acho que talvez você identificar, ou a gente, junto com essa equipe, fazer um estudo para lá e disponibilizar para que o governo consiga adquirir esses produtos que vão somar naquele conjunto que vai salvar vidas lá no Rio Grande do Sul, mas assim como está salvando em diversas outras partes, né, do mundo. Essa questão das aglomerações, né? Existe vários tipos de chamada medicina de massa, medicina de grandes eventos, de eventos catastróficos, aqueles previsíveis e os imprevisíveis.
você tem uma série de prioridades que você tem nesse sentido. Primeira prioridade é definir as pessoas que conseguem ser resgatadas com resultado e aquelas que infelizmente já não conseguem mais, e aí você prioriza na logística de transportes os pacientes que têm mais chance do que aqueles que infelizmente não têm. E, enfim, isso são vários cenários possíveis, né? Agora, a primeira prioridade é a questão da água. Então, assim, aqui no Rio, nós temos a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que eu sou ligado, tem feito um trabalho nesse sentido para levar água com potabilidade. E essa água, a preocupação lá com a água para a hemodiálise, que é uma água ultra pura, em que aí entra o ultravioleta, né? Entra a questão da iluminação agindo tendo uma atuação ionizante sobre a água para auxiliar na questão do tratamento. Mas, assim, a primeira prioridade é essa. Essa outra prioridade, ela, embora a gente saiba que ela existia, sempre existiu, essa é a preocupação do nível vacinal da população. Então, a população tem que estar vacinada para as viroses respiratórias, seja ela o SARS-CoV-2, do Covid. Sarampo, né? Sarampo. Que está aí. Então, assim, e o nível vacinal da gripe, ou seja, manter o influenza, o H1N1 sob controle vacinal é muito importante. Dito isso, essa segunda linha, que é a linha de você tratar o ambiente, ajudar ambientalmente, né? É lógico que o ideal é a vida ao ar livre, mas se você está numa situação como essa, você vai ter que tratar o ambiente fechado, e aí tudo isso que vocês falaram aqui é muito importante. Eu fico imaginando que é um galpão daquele, cheio de gente, a iluminação, como é que está sendo, e a pessoa, e aí é preciso que a gente discuta isso, porque a pessoa que você só faz e usa aquilo que você sabe. Se não existe esse conhecimento debatido, ninguém dá importância, porque você não sabe, você só não se faz importa parte com do você seu universo. Não faz, entendeu? Como eu estou formado há 40 anos, para mim isso começou a fazer sentido de 25 anos para cá. Porque no início a única preocupação era: tem luz suficiente para ver se tem icterícia ou se não tem icterícia? Ponto. Né? O dermatologista preocupado com a luz para ele poder fazer diagnóstico. Mas, assim, essa sofisticação de conhecimento, ela só nasceu com a tecnologia, com as inovações. E é preciso que isso seja debatido. E aí, ainda por cima, a função a mais de você ter, junto com o espectro da luz, uma radiação que possa ajudar a reduzir o número de partículas virais circulantes, é muito importante. Claro que é. Então, assim, isso é relevante. E, Abel, como é que fica essa questão, né? Porque no mundo, quando o jogo é a vera, como é que fica quando é feito uma concorrência no mercado e, de repente, as pessoas não têm esse nível de informação ou até mesmo de responsabilidade? Porque, às vezes, até tem a informação, mas, por conta de custo, mitiga. Como é que é isso? Eu não tenho visto. É lógico, quando a gente pensa em iluminação, é inevitável não vir à sua cabeça a Philips. Então, é uma referência da iluminação, de uma forma geral, né? Como é que fica? Como é que a Philips está tratando essa questão? Como é que a Philips ajuda no impulsionamento de light designers ou de pessoas que tenham conhecimento ou possam levar essa informação do diferencial para um shopping center e falar assim: olha, você tem que ter uma diferença de 4, 5 vezes para a sua vitrine, senão a pessoa que está andando no mall, ela não olha para a sua vitrine. Puxa, mas tinham vestidos lá maravilhosos. Mas ela não chamou a atenção dela, tem que ter um diferencial para mais ali na vitrine. É incrível, né? A gente, pegando esse gancho de iluminação de vitrine, né? A gente tem um showroom que mostra o mesmo vestido iluminado com temperaturas de cor diferentes. Você tem uma percepção da mulher que vai para casa e fala assim: não foi o que eu comprei. Diferente.
né? E muda até de cor. Parece que o vestido é branco, depois ele parece creme, um pouco mais rosa, e é o mesmo vestido. A gente tem iluminação adequada para um salão cabine, de vendas de carro. Para a cabine da loja, né? De provador, para a pessoa ter a iluminação correta para se sentir bem com aquilo que está provando e até fomentar a venda maior da loja. Um salão de vendas de carro. Você leva para casa um carro e fala, não, mas era verde, minha mulher. A gente tem... Não é isso aí que você está vendo. A gente chama de receita de cor. Receita de cor, porque é uma receita da combinação da temperatura de cor. Quanto mais aqui fica melhor. É uma receita para temperatura de cor, que é uma iluminação correta para fruta, iluminação correta para carne. Isso já vi em supermercado. Exato. E aí você no supermercado você adapta a receita de cor correta para realçar as cores da carne, para realçar as cores da fruta, do pão, etc. Né? Então é tudo isso que a luz proporciona. E como a gente utiliza hoje os sistemas, né, o IoT dentro da iluminação, para a gente sair de uma iluminação com custo-benefício muito barato, onde, pegando o gancho das concorrências, se a gente não tiver uma especificação, mas, sabe, desde o início... O que o doutor quer? O que ele precisa? O que o doutor precisa? Porque hoje, na prática, você me perguntou, na prática, sim, na prática, um hospital, uma clínica, quando vai renovar a iluminação, ela ou pede ajuda a um light designer, ou tem um arquiteto da própria rede que ajuda e faz a especificação do que ela precisa. E aquilo vai para a concorrência através de uma construtora. A construtora, ela tem por intuito buscar o menor preço possível. Que é até o objetivo dela. Que é o objetivo dela. Ela só não pode fugir mas ela vai do seguir, produto que vai entregar o doutor. Ela vai seguir, né, aquela lista de especificação que foi feita para aquele projeto. Então, o grande desafio hoje da Philips é fazer que isso saia da maneira em que o produto da Philips não seja comparado com um produto de baixo custo, de baixa qualidade, onde não vai ter os recursos de troca de temperatura de cor, não vai ter os recursos de ciclo circadiano, porque senão você não está comparando banana com banana, você vai ter um custo-benefício muito mais atrativo e os hospitais vão continuar tendo aquela iluminação que a gente chama de on-off, que é 5.000 Kelvin em cima de você ou zero. Né? Então, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. É fazer toda essa cadeia de, né, entender de serviços, entender a importância de um sistema adequado para um ambiente hospitalar, de supermercado, de indústria e de iluminação pública. Eu acho que é bem parecido com o que acontece na medicina. Ninguém chega no hospital, assim, pneumonia, Covid. Você chega com alguma queixa. Você é que decodifica aquilo e transforma aquilo em algo que você possa atuar. Então, assim, como usuário, o médico, o enfermeiro, enfim, a própria legislação, elas vão dizer, olha, nós precisamos disso. Eu preciso de tal luz assim, tal luz assada. E aí, o profissional específico da área, né? Eu já ouvi falar que tem engenheiro de iluminação, não tem isso? Tem, sim, né? sim. É especialidade, né? Então, esses profissionais chamados pelo arquiteto, pelo engenheiro civil, lá, enfim, e aí vão interagir, porque eu como usuário, paciente, enfim, enfermeira, a equipe de saúde, ela vai dizer o que ela precisa. É aquela história, a gente já evoluiu muito em saber que ligar e desligar a luz não resolve. Isso aí a gente já sabe. Agora, o que a gente tem? Porque a gente também não sabe nem o que tem disponível. Eu aqui estou aprendendo um monte, aqui, vendo muita coisa, aprendendo demais o que tem disponível. Eu acho que essa é uma missão do Centro de Negócios aqui da Associação Comercial, viu, o doutor João e Abel? É a gente trazer visibilidade para que nós consigamos subir um degrau como sociedade. Que haja maior desenvolvimento da nossa economia. E é lógico, você vai vender mais
ele vai prestar um serviço melhor e o paciente vai sair com uma qualidade de vida melhor a partir do momento que tiver esse nível de informação. Então, de forma prática, eu acho que levar esse conhecimento é extremamente importante. Você falou dos light designers, né? A Philips atua direto levando esse conhecimento para esses light designers e eles são as pontas para o cliente. E, de repente, alguém está lá olhando e tem uma clínica e fala assim, caramba, a iluminação custa tão pouco. Puxa, e eu posso melhorar tanto a minha qualidade de serviço. Eu sou o doutor aqui e saio daqui 10 da noite. Não é o ideal, mas acaba acontecendo. Saio daqui, chego às 6h30 da manhã na clínica e saio às 10 da noite. Será que eu poderia sair menos cansado do que eu estou saindo? Será que a qualidade do meu serviço poderia ser melhor? Como é que ele faz? Ele liga direto para a Philips, ele vai lá no YouTube, ele vai lá no Google e pergunta quem é o light designer que pode atender a ele. Como é que funciona, Abel? Porque, de repente, eles vão falar assim, ótimo, legal, mas aonde que eu encontro isso aí? Como é que eu faço? Eu tenho aqui redes importantes no Brasil, Rede DASA, Rede DOR. Tá bom, e aonde eu acho isso? Como é que funciona? Tangibiliza para mim. Então, no nosso site a gente tem os canais de comunicação diretos com a gente. Isso cria um lead que chega para a nossa equipe do canal profissional. E a gente tem dentro da Signify, a gente tem uma equipe de projetos, como se fosse uma equipe de lighting designers dentro da Signify, para estar atuando com os projetos necessários. A gente também tem contato com todos os lighting designers do Brasil, de renome. Aqui no Rio a gente tem vários lighting designers de renome, não vou citar todos, que eu vou ser injusto com alguns, mas também a gente atua com eles, transmitindo toda essa tecnologia, essas inovações que a gente possui, para eles estarem disseminando isso e nos projetos que eles enfrentam. Então, para as grandes redes, o ideal é que isso seja ao contrário, né? O ideal é que a gente vá até as grandes redes com o nosso corpo de vendas, com as nossas representações comerciais, para estar oferecendo esse serviço às grandes redes. Mas para quem estiver assistindo e tem uma rede que queira também ter informação, pode buscar informação no nosso site, www.signify.com. Lá você busca a parte em português e você procura o canal de comunicação ali e manda o pedido que você quer ser atendido por alguém do canal profissional. A gente vai designar alguém para estar atendendo ele e estar buscando a melhor solução para a iluminação do ambiente dele. Pô, bacana, bacana. E aí eu acho que a gente tem menos gente, ou que as pessoas que acessem o serviço de saúde, a partir do momento que tenham uma qualidade do ar, um ar-condicionado melhor, adequado, como mandam as nossas normas e tudo mais, né? E uma iluminação adequada, eles vão ficar menos tempo lá, né? Sim, com certeza. Para as pessoas, o consumidor final, a pessoa que está na sua casa e quer ter uma iluminação adequada, com troca de temperatura, de cor. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho um sistema que a gente consegue comprar no site da própria Philips, que é um sistema que ele vai dimerizando a luz de acordo com o início da noite. Isso cria um ambiente mais agradável em casa. Combate a insônia, né? Combate a insônia. Então Deixa as crianças mais calmas. não precisa tomar melatonina de noite, Deixa as crianças mais calmas na hora de dormir, porque as crianças se acostumam que aquele momento que a luz está diminuindo é a hora de baixar o nível de atividade para dormir. Tem interação com a Alexa. Todo mundo hoje em dia gosta de interagir. Legal. Você pode interagir com a Alexa. Alexa, acende a luz do meu quarto. Desliga a luz do meu quarto. Ela tem interação. E a Philips tem isso? A Philips tem isso. É a nossa gama de produtos chamada Philips Hue, que é criada para o consumidor final. Aqui a gente não está falando de hospital, não está falando de indústria, está falando da gente, do consumidor final, que pode entrar no site da Philips, buscar a nossa loja digital
e está comprando esses produtos que vão interagir com a Alexa, que vão gerar qualquer tipo, pode interagir com a sua televisão, você pode estar vendo um jogo de futebol animado e quando faz o gol a luz pode piscar, interagir com a televisão. Então você usa aquilo tanto para um entretenimento, você pode ter um app no celular e que a luz vai interagir com a música e vai mudar a tonalidade com a música. Então você pode usar aquilo como entretenimento, como ciclo circadiano, como deixar o ambiente mais calmo, de qualquer forma que você quiser, para o consumidor final. Para indústrias, hospitais, supermercados, inovação pública, aí a gente tem que contactar o canal profissional da Philips para estar entrando em contato com a empresa e oferecendo a solução adequada e os sistemas adequados para cada empresa. Legal. Bom, muita informação, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo. É esse o nosso objetivo. E vamos para as considerações finais, doutor? Bom, olha, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, aprender muito e dizer que fiquei muito, muito feliz como profissional de saúde de ver que existem hoje uma gama de ferramentas, de inovações tecnológicas que permitem que se coloque na ponta da operação, digamos assim, o conhecimento neurobiológico que existe hoje e de interação entre aquilo que se sabe de importância, como ele chamou a atenção, para a arquitetura do sono, para um ambiente que favorece a aprendizagem, seja pela luz adequada nas salas de aula, seja pela redução do absenteísmo por viroses respiratórias, seja pela presença de instrumentos que fazem com que o ritmo circadiano seja predominante dentro dos ambientes profissionais de saúde, dos hospitais, das terapias intensivas, e até mesmo instrumentos em que você reduz a densidade de população de partícula viral ativa no ar, né? Tudo isso que eu vi aqui hoje, que a gente conversou aqui hoje, trazem para o mundo real aquilo que a neurobiologia já sabe da importância da iluminação para uma vida psíquica e mental mais adequada. Lógico que isso, não existe bala mágica, mas a iluminação, né, ela é fundamental. É através dos olhos, na maior parte das vezes, que a gente conhece o mundo. E tudo aquilo que a gente faz, por exemplo, no Supercentro, é relacionado a melhorar a visão dos pacientes, ou a preservá-la ou a melhorá-la, de várias formas. Então, nada mais adequado que você também ter no seu ambiente uma iluminação adequada que favoreça a visão que a gente tanto luta para manter os nossos pacientes. Extraordinário, extraordinário. Abel, a bola está contigo para as considerações finais. Só agradecer aí esse momento de aprendizagem com o doutor, né? Agradecer o espaço aqui da casa para a gente estar falando de um tema tão importante que é além de iluminação. Um mês de iluminação. A gente gosta de falar uma expressão em inglês que é beyond, que é muito além, né? A gente está falando muito além da iluminação. A gente está falando da qualidade de vida das pessoas, né? A gente quer transdescer a ideia de custo e pensar em qualidade, né? Em qualidade de internação, em qualidade de vida, né? Nas casas. Recuperação. É uma empresa de impacto, né? A gente está falando muito uma empresa centenária, centenária, mais de 100 anos de história, sempre preocupada na é aniversário Hoje é o aniversário da Signify, então é uma empresa que busca essa inovação. A gente tem tecnologia solar para ajudar as pessoas, a gente ilumina estádios, cidades, indústrias, supermercados, escritórios, hospitais, casas. Então, busca toda essa qualidade de vida para a pessoa. Seja a pessoa que quer assistir um show de luzes no estádio vendo o time dele jogar, seja a pessoa andando pela cidade e quer ver os monumentos bem iluminados, ressaltando o bem-estar da cidade para atrair turismo, seja o hospital com uma luz adequada para diminuir o tempo de internação, seja uma indústria ou um escritório para ter um ambiente mais produtivo, seja um supermercado, uma loja, um shopping para melhorar as vendas com a iluminação correta, né? Então,
Só agradecer esse espaço, Ricardo, agradecer o espaço da casa, e estamos aí, estamos à disposição para ajudar a melhorar os projetos e que a gente no futuro veja muitos leitos de hospitais com essa tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Extraordinário. Esse é um espaço, Abel e doutor João, que a gente vai querer ouvir mais sobre o Supercentro, tá? Em algum outro momento que você consiga novamente um espaçozinho Tá para bom. conversar conosco. Tá certo. Exatamente para a gente expor todas essas novidades ou não novidades, mas que não têm feito parte do conhecimento da maior parte da população. Então, a iluminação, ela abre um espaço para novos prestadores de serviço, né? E a gente fala que a inteligência artificial vai tomar muito emprego e que Amigo, a gente precisa se mexer. O brasileiro é artista nisso, né? A gente se reinventa a cada dia. Então, tem espaço para muita gente pensar melhor em iluminação e prestar serviços. A nossa economia é ativa. Então, vamos levar isso e levar essa solução, não só da iluminação, como o doutor falou, né? Como é que está a iluminação lá no Rio Grande do Sul, nesses abrigos que improvisados estão sendo maravilhosos em fazer, mas eu acho que a gente consegue somar, o governo está buscando soluções. Sim. Então, pensa... A gente tem uma fundação mundial da Signify chamada Signify Foundation, que já está em contato com as autoridades do Sul para tentar ajudar de alguma maneira, seja com doação de luminárias, seja com doação de aparelhos de desinfecção de ar. Então a gente já ativou o pessoal da Holanda, é de uma empresa holandesa, já ativou o pessoal da Holanda, o pessoal da Signify Foundation, que atua muito no Brasil. A gente tem projetos da Signify Foundation e comunidades carentes do Brasil. Tá? A gente tem uma quadra no Morro dos Prazeres, aqui no Rio, que foi feita para melhorar a condição de vida dos moradores, feita através da Signify Foundation. A gente tem uma eu não me lembro o nome na Rocinha, no Cantagalo. A gente tem uma comunidade em São Paulo, em Santos, de Palafita, que a gente também tem. Então, a gente está fazendo uma agora na Baixada Fluminense. A Signify Foundation atua muito no Rio de Janeiro e no Brasil com projetos, e a gente já ativou eles para ajudar o Rio Grande do Sul. Eles já estão em contato. Eu ainda não tenho detalhes de qual vai ser as medidas para ajuda, se vai ser apenas uma doação de luminárias ou doação de desinfecção de ar, mas a gente já está em contato para estar ajudando. Assim que eu tiver mais informações de quantidades, de como a gente doou, de como foi, a gente passa para divulgar também. E eu acho, Abel, que é uma coisa para além disso, tá? É uma coisa para além da doação. Sim. Você comprometimento. Disponibilizar também, até mesmo para venda para o governo Sim. federal, para que consiga atender num volume diferente, porque você vai fazer a doação no tamanho que você consegue fazer, sim, que faça sentido para você. Agora, de repente, disponibilizar os produtos, assim como foram comprados, os purificadores de água, que são extremamente relevantes nesse momento, mas aí numa escala, agora vamos olhar a iluminação, vamos olhar a qualidade do ar, eu acho que é importante. Então, agradeço muito a vocês. E você que está nos assistindo, vai lá, curte, aperta o sininho para ser comunicado de novos vídeos e vem com a gente, porque aqui tem muito mais.